Se você quiser abrir sua Bíblia aí, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, nós vamos ler o capítulo 2 primeiro, 23 ao 28, e depois o capítulo 3. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção àquilo que vai ser dito aqui, não deixar ninguém te atrapalhar. Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Deixa eu ver aqui isso. Diz assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatã, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do quê? O sábado. Agora veja comigo o capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos o quê? Atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo quando? No sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram o quê? Em silêncio. Irado, olhou para que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi o quê? Restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia o quê? Matá-lo. Estamos falando sobre essa vida extraordinária, uma vida extraordinária, e aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Falamos semana passada sobre esse caminho do milagre, o milagre, que nós vimos na vida de Lázaro, e o caminho que Jesus percorreu até chegar o milagre do Lázaro ser ressuscitado, como nós vimos a semana passada. E hoje a gente vai falar sobre esses impedimentos de viver o milagre de Deus, o extraordinário de Deus na nossa vida. E quando eu falo extraordinário, eu estou dizendo aqui algo fora do comum, como um milagre, que é algo fora do comum, algo maravilhoso. E a pergunta é: você já pensou por que nós não vemos coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio? Por que a gente não vê tantos milagres acontecendo no nosso meio? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez um deles é o testemunho. Porque muitas vezes a gente esquece de testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, de falar aquilo que o Senhor tem realizado, de coisas extraordinárias que Ele tem feito, de curas, de libertações, de salvamento, ou melhor dizendo, de livramento, livramento, onde Deus nos libertou de um acidente, nos livrou de outra situação, algo que a gente muitas vezes não comenta, não testemunha, e por causa disso outras pessoas talvez não vejam isso, e não fale assim: aquela pessoa está testemunhando, então eu vou testemunhar também daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas uma outra coisa também é a incredulidade. A Bíblia vai dizer
um momento ali que Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade, ou seja, falta de fé, de não crer que Deus todas as coisas é possível para Deus, que Deus pode fazer tudo acontecer. Então a incredulidade faz a gente também não acreditar no extraordinário de Deus, não acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. E aí é por isso que a gente não vê tantos milagres acontecendo na nossa vida. Mas uma outra coisa também é a religiosidade. A religiosidade. A religiosidade nos mantém focados nos dogmas, doutrinas, faz a gente focar e viver na tradição da igreja. E por si só, se você pesquisar lá no Google, por si só não é errado. Não é uma coisa errada ter uma religião, vir à igreja, são coisas boas, sim. Mas ela faz o que? A gente ficar preso em nós, no dentro, e não enxergando aquilo que está lá fora, o outro. Porque a religião faz a gente seguir todas as métricas e esquecendo que há também outras pessoas que precisam conhecer a Jesus, que precisam conhecer o Deus verdadeiro. E é interessante porque essa era a briga de Jesus com os líderes daquela época, que viviam na religiosidade, que viviam esquecendo dos demais, que viviam só pensando em si mesmo, nas suas próprias tradições, e esquecendo também que havia outras pessoas que poderiam levar a palavra, conhecer a Jesus, conhecer a Deus e viver para Deus de todo o coração. Vocês sabem me dizer quantos milagres Jesus realizou? Já fez essa pesquisa? A Bíblia relata mais ou menos de 35 a 40 milagres que Jesus fez, que a gente lê ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Agora, quantos desses milagres Jesus fez no sábado? Somente 7. São o endemoniado na sinagoga, em Marcos 1, a sogra de Pedro, em Lucas 4, o paralítico no tanque de Betesda, em João 5, o cego de nascença, em João 9, a mulher encurvada, em Lucas 13, o homem com hidropisia, em Lucas 14, e o texto que nós lemos do homem, em Mateus 12, também, porque nós lemos aqui em Marcos, mas também o texto aqui fala em Mateus 12 e também em Lucas 6. E o contexto dessa história é interessante porque conta que 2 vezes Jesus foi então questionado pelos líderes religiosos da época, porque ele estava fazendo algo no sábado. A primeira é sobre essa colheita, onde Jesus com os seus discípulos está passando por uma colheita de cereais, e os seus discípulos morrendo de fome, vai lá, pega os grãos ali, começa a comer, e os fariseus falam: é certo fazer isso no sábado? Não sei se eles estavam ali observando, não sei se eles ficaram sabendo depois, mas o correto aqui a verdade é que eles olham para aquilo que Jesus faz e o condenam. E questiona Jesus falando: não é certo, porque não estava de acordo com as suas tradições, daquilo que eles acreditavam. E os fariseus olhando aquilo falam: por que estão fazendo o que não é permitido no sábado, ou seja, quebrando a lei? E Jesus então cita essa passagem no Antigo Testamento, onde ele está contando ali, lembra do sumo sacerdote Abiatã, onde Davi, no Antigo Testamento, ele está fugindo de Saul com seus homens. Ele entra então ali no tabernáculo, não existia o templo ainda, mas um tabernáculo, morrendo de fome. E ele fala para o Abiatã, que é o sumo sacerdote, fala assim: tem alguma coisa para a gente comer? E o Abiatã então fala: tem os pães da presença, os pães que ficavam ali no tabernáculo, os 12 pães que representavam as 12 tribos, só tem esses. E aí ele então entrega para Davi, e Davi come juntamente com os seus homens, mostrando que não foi errado o que Davi fez, porque ele estava com fome. E aí termina dizendo que Jesus é o Senhor de quem?
do sábado. E que o sábado foi feito, né? Para o homem. Como o texto diz lá, falando, né? Ele fala, então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, é interessante isso, porque essa é uma das passagens que nós lemos. Mas também, depois disso, ele fala do capítulo 3 aqui. Num outro momento, numa outra ocasião, onde Jesus está ali no templo, na igreja judaica, está ali com outras pessoas, como aqui, e não só ele, mas os líderes religiosos estavam ali também. E não só ele, estava ali também um homem com uma mão que? Atrofiada. Uma mão atrofiada. E essa mão atrofiada, a gente pode dizer, no idioma aqui grego, é como se não fluísse mais aqui o sangue. Como não tivesse mais os movimentos da mão ali. Então, imagina uma pessoa assim, que não tem então esses movimentos, e diz que, ou do texto de Mateus vai dizer que é a mão direita. Nessa situação que a pessoa estava. E a gente não sabe se esse homem nasceu dessa forma, se ele está desde, talvez, da sua gestação, teve alguma coisa ali com a sua mãe, se aconteceu algum acidente, se teve alguma enfermidade, e a verdade é que esse homem está com essa mão. A gente não sabe se esse homem chega até Jesus e pede para Jesus curá-lo, porque o texto não fala. A gente não sabe se esse homem tinha, talvez, alguma dificuldade ali. Eu sei que física sim, mas talvez no sentido de dor, talvez não, mas talvez vergonha de ser deficiente diante da sociedade daquela época, do preconceito daquela época. E o fato é que o texto vai dizer que aqueles religiosos sabiam que Jesus podia curar aquele homem. Eles não eram crentes, mas eles sabiam que Jesus podia curá-lo. E eles ficam então observando ali para procurar algo que Jesus possa acusar a Jesus. Então eles olham aquele homem com aquela mão daquele jeito, eles olham Jesus ali também, e eles falam, será que Jesus vai curar aquele homem? Se Jesus curar, a gente já tem alguma coisa aqui para acusar a Jesus. E é interessante porque aqueles homens não tinham, aqueles religiosos não tinham intenção de ver aquele homem curado. Eles não tinham intenção de ver aquele homem sendo transformado e não tendo mais aquela enfermidade. Eles só tinham a intenção de ver se Jesus ia fazer aquilo no sábado, para acusar Jesus. Eles não se importavam com aquele homem. Eles não se importavam com a situação que aquele homem estava passando. E aí o texto diz que é isso que Jesus fez. Ele, sem intimidar, ele chamou aquele homem ali na frente, ali no meio deles, como se fosse aqui, subisse aqui no altar e colocasse aquele homem com aquela mão daquele jeito. E aí o texto vai dizer que todo mundo começa a observar e fala assim, espera aí o homem lá com Jesus. O que Jesus vai fazer? E Jesus pergunta, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou matar? E aí fica silêncio igual assim. Ninguém responde nada. Todo mundo fica observando. O texto de Mateus vai dizer que eles perguntam para Jesus se é permitido fazer alguma coisa, curar aquele homem no sábado. Como se fosse uma armadilha para Jesus. Se ele falar que sim, então já temos aqui algo para acusá-lo. Então eles não queriam fazer o bem, mas eles queriam acusar Jesus. E é interessante porque o texto vai dizer que Jesus, lá em Mateus, ele fala assim, se você tem uma ovelha, e se ela cai no buraco, você não vai lá salvá-la? Você vai deixá-la até no outro dia? Até no domingo, para salvar ela?
Considerando que, imagina então, se há uma ovelha, imagina uma pessoa dentro do buraco, né? Precisando ser salva, precisando ser liberta, ser curada. Porque na lei dos religiosos daquela época, dizia que somente poderia curar alguém no sábado se a pessoa estava em perigo de morte ou de vida. Como no Lucas 13, que não está no telão, vai dizer que Jesus cura também uma mulher ali, se eu não me engano, e os líderes falam assim, ó, tem 6 dias para trabalhar, venha nesse dia para ser curada, não no sábado. Então imagina você, doente, enfermo, você chegando no médico, e o médico falando assim, hoje eu não estou trabalhando, vem amanhã. Você continua com essa dor aí até amanhã, porque hoje eu não posso, só amanhã. Eu posso até te curar, posso até te fazer alguma coisa, mas não hoje, só amanhã. É assim que os líderes religiosos pensavam naquele momento, nesse episódio. Então Jesus fala, é permitido fazer o bem no sábado ou não? Salvar as vidas ou não? Isso remete às redes sociais muitas vezes, que acabamos muitas vezes acusando outras pessoas sem saber o motivo, sem saber a história, sem saber aquilo que passa por trás. E é interessante porque Jesus faz a pergunta se é permitido curar no sábado ou não, e ninguém diz nada, porque era óbvio que sim, o bem, salvar e não matar. E o texto vai dizer então que Jesus ele fica indignado, porque ninguém disse nada. E quantas vezes eu e você ficamos calados, em silêncio, por causa das injustiças? Sabemos que é o certo a fazer, sabemos que deveremos fazer o bem, mas a gente se cala. Por quê? Talvez por causa do medo. Medo da oposição, medo do que os outros vão falar, medo da retaliação. Talvez por causa da indiferença, onde a gente fala assim, não é comigo, é com o outro que está sofrendo. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava assistindo algo, de um experimento social, onde eles colocavam um casal, melhor dizendo, ali de atores, e era para encenar ali alguma discussão. E eles chegavam num restaurante ali, eles começavam a conversar e daqui a pouco começavam a brigar por algo ali. Talvez uma mulher ficou com ciúme de algo ali, do celular, e o homem também começava a brigar, e aí começava a se exaltar, aí começava já a gritar com a mulher, e as pessoas começavam a observar aquilo. Algumas ficavam quietas, outras saíam, mas algumas iam lá falar, não pode agredir, não pode xingar, porque achavam assim, o cara vai bater na mulher aqui no estabelecimento. Um experimento social para ver se as pessoas iam fazer alguma coisa ou não. E não só esse, mas outras situações também desse experimento social. Talvez a religiosidade. É assim que a Bíblia diz, é assim que a lei diz, melhor dizendo. A gente fica calado. O texto diz, irado Jesus fica. E eu acho que as 2 vezes que eu vi Jesus irado é uma dessa, e a outra vez é quando ele vê ali no templo as pessoas vendendo ali, negociando, né, os animais, e Jesus fica irado e pega o chicote e começa, a afastar todo mundo. E o texto diz que Jesus fica irado, porque a Bíblia também fala de irar, mas sem pecar, e é isso que Jesus faz, porque a Bíblia vai dizer também que Jesus é aquele que nunca pecou. E somente o texto de Marcos, Mateus e Lucas não vai falar sobre que ele fica irado. E o que deixa a gente irado? O que
você fica irado assim, a ponto de esganar alguém? As injustiças, a apatia, a falta de amor. Então Jesus, ele olha ali, aquelas pessoas ali, os religiosos da época, e ninguém fala nada. E o texto vai dizer que ele fica profundamente entristecido, porque ninguém disse nada, porque ninguém falou nada. E minha pergunta é: o que te deixa triste? O que te deixa profundamente triste no mundo que a gente vive? No mundo dessa violência, dessas injustiças que a gente vê, que talvez a gente passa, da violência como a gente viu, se eu não me engano, ontem lá em Campo Mourão, da pessoa que foi, né, e matou, se eu não me engano, 2 pessoas, outras foram para o hospital. Ou da outra injustiça que a gente viu essa semana aí, de uma criança lá, se não me engano, de 3 anos, que veio a falecer por causa dos pais. O que a gente fica triste? Talvez por falta de amor dessas pessoas. E por que Jesus ficou triste? Triste porque os corações daquelas pessoas estavam endurecidos. Aqueles religiosos estavam com o coração endurecidos. E o que faz a gente ficar com o coração endurecido, o coração de pedra, o coração que a gente não sente mais a empatia pelo outro, a compaixão pelo outro, o amor pelo outro, mas a indiferença, coração de pedra, né? Quando a gente fala para os outros, tem um coração de pedra, você não chora, você não se importa com os outros. A gente brinca assim. Então Jesus faz algo ali que ninguém fez. Ele chama aquele homem para o meio ali. Ele fala para aquele homem: ó, estenda a mão. Aquele homem então crê e confia e estende a mão. E a mão daquele homem é restaurada. Ou seja, o extraordinário de Deus aconteceu na vida daquele homem. O milagre naquele momento aconteceu na vida daquele homem, que a mão dele foi restaurada. O sangue voltou a fluir. Tudo foi restaurado e transformado. Agora, foi por causa dos religiosos? Não. Mas porque Jesus combateu a religiosidade. E o que aqueles religiosos fizeram? Aqueles fariseus fizeram? Eles aplaudiram, eles ficaram surpresos, falaram: nossa, que Jesus fez. Eles ficaram contentes, eles falaram: aleluia, glória a Deus. O texto disse que eles vão lá, juntamente com os seus inimigos, os herodianos, faz um montim para matar Jesus. Até porque eles sabiam que Jesus ia curar eles. Eles não aplaudem, eles não ficam felizes, eles não falam assim: nossa, glória a Deus. Mas eles fazem de forma totalmente errada, de conspirar a matar Jesus. Diante disso, eu quero ver alguns impedimentos para o milagre acontecer. Porque há alguns impedimentos que faz a gente não ver o extraordinário de Deus acontecendo, tanto na nossa vida, como também na vida de outras pessoas. O primeiro é quando a religiosidade nos cega de fazer o bem. Nos cega de fazer o bem. A religiosidade nos cega de fazer o bem, de olhar para nós e esquecer o outro. O texto diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Por que o sábado? Eu não quero entrar muito aqui na questão em relação ao sábado, porque não é aqui o debate ou o foco neste momento. Mas o sábado era para parar e descansar. Deus criou 6 dias, o mundo, e o 7º descansou. Parar e ver que tem algo a mais. Ou seja, a gente não ficar correndo atrás do vento. Depois que inventaram a energia elétrica foi boa, mas a gente agora não sabe qual que é dia e qual que é noite. Trabalho de noite, trabalho de dia.
Antigamente, né, o pessoal do sítio parava. Escureceu, parava e ia dormir. Outro dia, hoje não, a gente não para, a gente continua. O celular, né, continua. Tem algo a mais. Parar. Parar e ter maior contato com Deus. Todos os dias a gente tem que ter momentos com Deus. Mas o dia da gente focar, da gente refletir, da gente pensar. Se a gente está caminhando com Deus, se nós não estamos. Parar e reconhecer que não somos senhores de tudo. Que existe um Deus que é o Senhor de tudo e de todos. É por isso que existe a noite para a gente dormir, né? E se a gente pudesse, a gente nem dormia, porque para a gente dar conta de outras coisas. Mas Deus, Ele trabalha quando a gente está dormindo. Então a questão não era o sábado. Não era se ele iria quebrar ou não a lei do sábado aqui. A questão aqui era fazer o bem e salvar vidas. Foi o que Jesus falou. No versículo 4, ele disse: o que é permitido fazer no sábado? O que ele diz? Vamos ler junto? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus não disse o que é permitido fazer no sábado. No sentido aqui, é permitido pecar ou não é pecar? É permitido desobedecer a Deus ou não? Mas ele está dizendo aqui, é permitido sim fazer o bem, salvar vidas. A lei deveria nos privar de fazer o mal. E quando a gente lê no Antigo Testamento, onde existem deveres e obrigações do povo para com Deus, o não pode matar, não pode adulterar, não pode roubar, isso quer dizer o quê? Que vai nos prejudicar, que vai prejudicar o outro, que vai perder a comunhão com Deus, que vai perder a comunhão com o outro, vai estar nos privando de fazer coisas erradas, de prejudicar a nós mesmos e o ao outro. Mas a lei, ela deveria nos privar de fazer coisas erradas e não de fazer coisas boas. E quando a gente esquece disso, faz a gente viver uma vida religiosa, uma vida cega, de não fazer o bem ao outro, de não olhar para o outro, porque a gente acaba olhando para o certo e o errado diante dos nossos próprios olhos, e não diante de salvar e de fazer o bem. Essa é a verdade. E a verdade é que muitas vezes nós estamos tão cegos do que é certo e do que é errado, que existem pessoas à nossa volta que desejam que a gente faça o bem a eles. E mesmo que essas pessoas não estão de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que essas pessoas estão em pecados, estão vivendo na vida pecaminosa, longe da presença do Senhor. E eu não quero dizer aqui para você passar a mão na cabeça das pessoas, no sentido de você não ligar que a pessoa está em pecado. A gente tem que confrontar o erro, a gente tem que mostrar o amor de Jesus, a gente tem que mostrar a salvação através de Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes a gente julga e a gente condena, dizendo que essa pessoa não tem mais salvação, não tem mais jeito. Podemos fazer o bem a qualquer um, a qualquer momento. Essa é a verdade. Porque talvez a gente olhe algumas pessoas e fale: ih, essa não tem mais jeito não. Às vezes a gente olha algumas pessoas em situação aí de rua e a gente fala: ih, essa pessoa só vai querer dinheiro para encher a cara. Mas o que a gente pode como igreja fazer? Não estou falando para você sustentar o vício da pessoa. Mas o que a gente pode estar fazendo? Talvez orando para essa pessoa. Talvez ajudando de alguma forma. Talvez entendendo como a gente pode, talvez com os órgãos, fazer algo como igreja. E não só ignorar. É claro que também tem a ver a pessoa querer. E de uma forma, a gente pode orar.
Orar para que Deus possa libertar e salvar. Quando estamos presos em uma religiosidade cega, não conseguimos ver o extraordinário de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Como Deus pode fazer milagres na vida de outra pessoa. Como Ele pode libertar, salvar as pessoas presas nos vícios. Aqueles homens não participaram do milagre daquele homem e ainda quiseram impedir. E quando nós estamos cegos na vida religiosa, numa religiosidade, vemos somente a nós mesmos e esquecemos de ver que Deus pode fazer milagres na vida de outras pessoas. Que Ele pode fazer o extraordinário na vida de outras pessoas. Segundo, quando a religiosidade nos faz pensar em nossos próprios ideais. Aqueles homens só pensaram em si próprios, nos seus próprios valores, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles estavam defendendo. Tanto que é verdade que ao ver o extraordinário de Deus, o milagre de Deus na vida daquele homem, eles não se importaram, porque estava quebrando os princípios que eles acreditavam, estava quebrando os valores que eles acreditavam. Por isso eles achavam que não era certo, mesmo que aquele homem fosse curado por Jesus naquele dia. Talvez se fosse no outro dia, eles falaram: oh, glórias a Deus. Mas hoje não é de Deus não. Veja o texto, o versículo 6 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar contra os herodianos, contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo, mesmo depois de uma bênção como essa. Eles não foram impactados positivamente pelo milagre de Jesus. Que milagre Jesus fez. Eles ainda vão matar Jesus. Ele não pode continuar fazendo esse bem, não. Ele não pode continuar quebrando os princípios e valores, mesmo que está fazendo bem. Não pode. Está errado. E na internet a gente vê cheio de pessoas assim, que mesmo que alguém faça o bem, se for contra os seus próprios ideais, a gente vai lá, né? Hoje em dia lá, lacração, né? Oposição, julgamento, condenação e outras coisas piores. Frase como: fez o bem, mas a vida dessa pessoa é totalmente torta. Está ajudando, mas fez errado. E eu não sei se essas frases que as pessoas dizem, elas estão querendo dizer assim, não é para elas fazerem o bem, por causa da vida pecaminosa que essa pessoa vive, ou ela está dizendo assim, somente aqueles que estão vivendo com Jesus deveriam fazer o bem. Porque aí só parece que só vem para o lado cristão. Só o cristão pode fazer o bem. Porque aí vive com Jesus, então Jesus faz o bem, a gente faz o bem também. Talvez você conheça pessoas assim, que ainda vai lá e julga. A gente vê o milagre, vê a salvação, vê a libertação, mas a gente fala: mas essa pessoa aí, ixi, não presta. Então o fato é que nós precisamos tomar cuidado para que a religiosidade não faça a gente pensar em só nós mesmos, mas também pensar no outro, achando que a gente sim é bom, achando que a gente sim é aqueles que oram a Deus e as pessoas são curadas porque a gente tem intimidade com Deus, que a gente sim, Deus pode nos usar porque a gente é cristão e o outro não é cristão. A religiosidade faz a gente pensar em nós mesmos porque ficamos pensando somente em nossa fé, em nossa vida com Deus, em nossos dons e serviços, se estamos certos ou não, e esquecendo do outro. Porque eu venho na igreja, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu sou dizimista. Mas e o outro também, né? Estou falando para a gente carregar, né?
A Bíblia fala para suportar, para ajudar. A Bíblia fala para carregar o fardo um do outro, né? Não só o fardo, só o fardo do outro, mas é um ajudando o outro. É por isso que a gente não vê muitos milagres, coisas extraordinárias acontecendo, porque a gente está preso numa vida religiosa e esquecendo que também há outro, que precisa viver, precisa querer e desejar mais de Deus. Agora, como a gente pode, para a gente terminar, combater esses impedimentos para que o milagre aconteça? Quero dizer, em primeiro lugar, não se calar diante das injustiças. Algumas vezes a gente acaba se calando diante de algumas injustiças que acontecem. E eu não estou dizendo aqui para você sair por aí, para você fazer, né, um montinho, reunir várias pessoas e começar, né, fazendo um montinho aí, defendendo aquilo que você acredita. Estou dizendo isso. Mas você defender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Como cristão, dizer, é isso que eu defendo, é isso que eu creio. E também não é para a gente ir lá também e ficar perseguindo os outros, não é isso. Seja nas redes sociais ou seja em qualquer outro lugar, não é isso. Mas mostrar, ó, essa é a minha decisão de acordo com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Não se calar diante das injustiças, mas defender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Marcos 3 e 4 diz assim: Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Aqueles homens ficaram em silêncio quando Jesus perguntou o que eles deveriam fazer. E Jesus, ele não calou diante das injustiças. Ele não falou assim: então vou ficar quietinho também, porque eu sei que eles vão me perseguir, eu sei que eles vão me matar, eu sei que eles vão me acusar. Não, ele foi. Porque aí a gente vai ver coisas extraordinárias acontecendo na vida de outras pessoas. E eu sei que vai ter oposição, eu sei que às vezes vai ter perseguição, julgamento, mas se a gente está fazendo certo diante daquilo que Deus nos mostra, se é da vontade de Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê ousadia, para que a gente possa continuar lutando, não só para o nosso bem-estar, mas também dos nossos irmãos, das pessoas à nossa volta, para que eles possam ver também o extraordinário de Deus acontecendo, e milagres acontecendo no nosso meio. Segundo, ter um coração moldável, maleável, flexível, receptivo a mudanças. O texto diz lá, irado, Jesus aqui, olhou para que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Precisamos nos irar contra as injustiças, sim. Ficar irado, sim. Precisamos ficar profundamente entristecidos com coisas ruins que acontecem, que não é o normal, que não é aquilo que Deus desejou para o ser humano. Precisamos sim, mas a verdade é que principalmente nós não podemos deixar que o nosso coração fique endurecido por causa do pecado. E aqueles religiosos estavam com o coração totalmente endurecidos por causa do pecado, por causa das suas próprias leis, das suas próprias convicções. O coração deles não estava moldável ao coração de Deus, daquilo que Deus poderia fazer e mostrar para eles. Aqueles religiosos estavam duros de coração. E o que Deus nos mostra para a gente ter um coração moldável por Ele. Um coração que está moldável para Deus
nos moldar, nos flexionar para a vontade dEle. Nos flexionar para aquilo que Deus chora, como almas perdidas. Pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amigos nossos, familiares nossos que ainda não conhecem Jesus, onde nosso coração vai ser moldável para isso, inclinado para isso, ao ponto da gente também chorar como Jesus chora para essas pessoas. Porque elas não estão com Deus, porque estão desgarradas, são ovelhas desgarradas, longe. E onde o nosso coração agora está inclinado, e a gente também agora está orando e buscando para que essas pessoas possam conhecer desse Deus verdadeiro, que salva, que liberta e que muda corações duros. E aí essas coisas extraordinárias vão acontecendo, onde as pessoas vão ver que é um Deus poderoso, onde as pessoas vão se render a esse Deus, onde essas pessoas vão seguir a Jesus de todo o coração e dizer: é isso que eu quero na minha vida. É por isso que nosso coração tem que estar sensível. Então não deixe seu coração duro pelas coisas ruins deste mundo. Não deixe seu coração ao ponto de falar assim: eu só estou esperando Jesus voltar, porque esse mundo já está perdido. É verdade que o mundo está perdido, mas há coisas ainda para fazer. A gente estava lá na SAT, eu, a Camila e outras pessoas, e falando da história da missionária, tanto lá, saindo dos Estados Unidos, indo para o Japão, do Japão para o Brasil, e tantas outras histórias que aconteceram aqui, de pessoas que deixaram seus países para levar a palavra para outras pessoas, porque tiveram esses corações moldáveis, flexível à palavra do Senhor. Não ficaram só cabeça, né? Só olhando ali, mas olharam para a sua volta. E por fim, ser agente de transformação. Jesus foi alguém que entrou na vida daquele homem, transformou, e o extraordinário aconteceu. Versículo 5 diz, Jesus dizendo ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Não foram os religiosos, mas foram Jesus. Jesus, Ele pode nos usar, presta atenção, para a gente ser esses agentes transformadores, que levam a transformação para outras pessoas. Eu e você podemos ser essas pessoas, que leva a Jesus, que leva o Evangelho, que leva as boas novas para essas pessoas, e essas pessoas vão conhecer Jesus, o único Senhor e Salvador, e vão se render e ser transformados por Jesus também, para essas pessoas. Então seja esses agentes de milagres na vida de outras pessoas, mostrando o milagre de Jesus. Eu quero terminar, quando o pessoal aqui do louvor chega aqui à frente, dizendo que nós não podemos deixar que os impedimentos nos impeçam de viver coisas extraordinárias na nossa vida. Deus deseja fazer milagres em nossa vida, amém? Mas Deus também deseja fazer milagres através da nossa vida. Deus deseja nos usar. Deus deseja nos usar para fazer o bem ao outro. O que você pode fazer de bem para o outro? Pensa agora, feche seus olhos. E ora ao Senhor falando assim: o que eu posso fazer de bem, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus, para que outras pessoas também possam ser salvas por Jesus, possam conhecer a Jesus. Que eu e você possamos ser essas pessoas com o coração moldável, flexível, que não tolera a injustiça, mas que leva a justiça de Deus para todos. Lembre-se, não é a minha justiça, não é o meu querer, mas é a de Deus. E a gente pode fazer isso através de levar Jesus. O Jesus que morreu por nós, o Jesus que nos transformou, o Jesus que foi injustiçado para que a gente pudesse ser justos diante de Deus. Ó Senhor Jesus, nós oramos, Pai, neste momento, Deus.
E eu coloco o meu coração, o coração de cada um aqui, Pai. Porque eu sei que o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está falando com a Tua igreja também, Senhor Jesus. E eu oro, Deus Pai, para que a gente possa ser esses agentes, Deus, de levar o bem, Pai. Levar o bem, Deus Pai, sem olhar, Deus, a cara. Mas, Deus, falar da Tua palavra, Deus, para que o coração possa ser transformado, Senhor Jesus. É isso que nós oramos, Deus. Nos ajude, Deus. Nos desafie, Pai. Para que a gente possa ver esses extraordinários de Deus acontecendo, Deus. Para que a gente possa ver, Senhor Jesus, aqui na nossa igreja, pessoas sendo salvas, Pai. Sendo libertas dos pecados. Sendo curadas, sim, Senhor Deus. Sendo pessoas que vão reconhecer a Ti, Deus, como Senhor e Salvador, Deus Pai. Pessoas, Senhor Jesus, que vão descer as águas do batismo, decidindo por Ti, Deus, por uma vida contigo, Senhor Jesus. Dizendo não para o pecado da vida passada, mas uma nova vida contigo, Senhor Jesus. Nos ajude, Deus Pai, nos molde, Deus. Nos dê esse coração, Deus Pai, de carne para sentir, Deus, aquilo que o Senhor sente, Deus. De orar por almas perdidas. Em nome de Jesus, Deus. Porque senão nada mais aqui basta. Nada mais vem, Deus, a gente vir aqui, Deus Pai, cada domingo, Deus, escutar uma música, escutar a palavra, Deus, e ser fortalecido. E isso somente, Deus, não. Mas levar a Tua palavra, Pai, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus, para que outras pessoas possam conhecer o Deus verdadeiro, aquele que liberta, aquele que salva, Pai. É isso que nós oramos, Senhor Jesus, porque tudo, Deus, tem a ver com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém.